Numa situação onde a gente já não tem mais o que fazer, onde nós já esgotamos todas as possibilidades para quitar as nossas dívidas, onde nós devemos recorrer? Como sair realmente do fundo do poço? Às vezes a gente se vê diante de tantas contas para pagar e que de repente o nosso orçamento mensal ele ultrapassa ao valor que a gente recebe e aí a gente recorre aos empréstimos, aos cartões de crédito, enfim, a gente procura de todas as formas tentar vencer uma bola de neve, porque todo mês é uma coisa que acontece, enfim, são muitas coisas que não tem como a gente numerar aqui, e todo mundo se vê numa situação que, se não pegar um dinheiro emprestado, se não fizer alguma coisa, a gente nem sabe onde pode chegar, não é mesmo? Numa situação no passado que eu me vi no fundo do poço, porque quando eu saí da casa dos meus pais, depois que eu fiquei adulta, eu fui morar com um namorado rapidamente, sem conhecê-lo. Investi muito nesse casamento, ele já entrou com um nome sujo e eu muito nova achava que poderia mudar aquela situação e falei para ele, olha, como eu tô com o nome limpo, a gente vai montar uma loja de motos, que é o que ele sabia fazer, ele vendia, era um ótimo vendedor, vendia muito bem motos. E aí, só que assim, ele foi um péssimo administrador das contas, ele fez muitas dívidas, ele tinha a capacidade de vender, mas não tinha a capacidade de administrar quanto ganhava. E eu também, naquela época, não entendia nada de finanças, achava que ser um bom vendedor ali bastava. Isso foi por volta de 98, não foi em 96, 96 foi o nascimento, aí em 98 foi quando houve o encerramento da loja. E naquela época tinha mais de 200 mil só em cheques distribuídos pela praça. E nesse momento eu tive que sentar, fazer todas as contas para ver como que eu ia sair daquela situação. Aí nesse momento, obviamente, eu tive que ver o que eu ia fazer, né? Que a gente fala que nesse momento que você senta e coloca tudo no papel, porque simplesmente quando começaram a chegar as cobranças, ele foi embora para o interior. Meu irmão era sócio da loja e nós tivemos que enfrentar todos os problemas que começaram a aparecer, porque aí as pessoas começaram a bater na nossa porta e eles queriam receber e você não tem o dinheiro para pagar. Foi uma luta muito grande, gente, porque aí você tem que recomeçar a sua vida, e fora os cartões de crédito. Os cartões de crédito já estavam todos estourados, todos, não tinha como pagar. Acabou a loja, acabou a fonte de renda. Então, vejam bem, quando a gente realmente chega no fundo do poço, e você não tem mais onde tirar, você tem que começar a negociar. Você, naquele momento, seu nome vai até para o SPC, porque você não tem como pagar o cartão. Aí o cartão vai começar a te cobrar e você fica um belo tempo sem pagar, porque demora alguns meses para você começar a fazer alguma coisa, para que você consiga negociar essas dívidas. Se você está com uma dívida, às vezes essa daí foi um extremo, né? Eu cheguei assim no extremo de um problema gravíssimo, porque era muito dinheiro no cartão e muitos cheques na praça. Era a época de cheques ainda, trabalhava-se muito com cheques. Então, até você começar ver como que você vai pagar, porque como se tratava de loja, a gente tinha muita moto para devolver, para pegar cheques de volta, tudo, mas você não consegue pagar tudo. E a gente sofreu até ameaça de morte, eu e meu irmão na época, porque tinham pessoas que compraram motos e não tinham uma índole boa, tinham um histórico de coisas ruins e puseram nós na parede. Então, a gente foi tentando pagar até aqueles que ameaçavam a nossa vida, para você ter uma ideia a que ponto chegou. E aí também recorremos a algumas pessoas da família para nos emprestar dinheiro, para nos livrar até da morte. Mas assim, você não consegue pagar tudo. E aí você fica com o nome sujo,
Aí eu arrumei, depois de um tempo, um emprego, voltei para a CLT, meu irmão era motorista de praça, voltou a trabalhar e a gente foi muito devagar, ficamos com o nome sujo por muito tempo, mas aos poucos a gente foi conseguindo alcançar a luz no fim do túnel. Agora, a gente tem que tomar cuidado com a tentação de pegar um dinheiro alto para comprar coisas particulares, coisas materiais, né? Porque aí você só está fazendo mais uma dívida. Então, seria muito bom não pegar nesse sentido, né? De você querer comprar, vou pegar para fazer isso, porque eu queria reformar aqui, ou que eu queria dar uma adiantada ali, umas coisas que não vai fazer tanta diferença que você pode aí você pode estar fazendo por mês. Você vai ter que pagar esse consignado 200, 300, 500 que seja por mês, você vai ter que ter eles vão te descontar do salário, não vão? Então você já separa esse dinheiro e vai fazendo aos pouquinhos as coisas, as reformas, né? Não pegar o dinheiro para essas coisas que dá para você fazer com calma. A gente não pode ter ansiedade de fazer coisas, de ver a tentação do empréstimo para adiantar uma coisa que, na verdade, só vai fazer mais uma dívida para a nossa vida. Então, como que eu saí das minhas dívidas do meu casamento falido? Aos poucos, com muita dificuldade, perdi minha dignidade na época, e é horrível você ficar com o nome sujo. E aí, quando você está no fundo do poço, você aprende que o sentimento que você perde, que é o sentimento que te dá mais razão de viver, é a paz. E quando a gente perde a paz, que o seu telefone toca, que batem na sua porta e você tem que sobreviver e ainda ter que pagar uma conta que você não fez sozinho, de uma pessoa que te virou as costas, ainda passar todos esses problemas psicológicos, é muito pior. Aí vocês vejam bem, como eu falei já em outros vídeos, às vezes a gente quer arrumar o problema da gente buscando coisas que estão fora do nosso controle, fora da nossa realidade. Saí da casa dos meus pais, porque meu pai estava causando muitos problemas pra gente, e fui morar com o primeiro namoradinho que apareceu, sem conhecê-lo, e arrumei um problema ainda maior para mim. Então, tudo tem que ser planejado, tudo tem que ser muito bem estruturado, porque a vida não é brincadeira e a gente não pode arriscar, porque o nosso futuro depende da atitude que a gente tem hoje, no presente. Tudo que eu fizer hoje vai refletir no meu amanhã. Então, se eu for pegar um empréstimo hoje, eu vou resolver o problema hoje, mas como que vai ser o reflexo dele no meu amanhã? Nosso futuro depende das nossas atitudes hoje. Então, tudo que a gente fizer, a gente tem que sentar, pensar, escrever, conversar com quem a gente confia, antes de tomar qualquer atitude. A vida não é uma aventura que a gente, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Aí a gente paga um preço muito alto. Eu já paguei esse preço, eu estou aqui hoje na internet contando a minha história porque eu sei que muita gente pode se espelhar nessa situação, e eu acho que eu saí de tantas coisas tão difíceis na minha vida, financeiramente e sentimental, que eu não precisei ganhar na loteria, não precisei ganhar dinheiros grandes, não precisei que um banco me desse uma grana muito grande para eu começar do zero. A gente começa do zero com muita dificuldade, mas a gente supera através das nossas experiências. Para tudo se dá um jeito, nem todo sofrimento é eterno. A gente tem que ter muita paciência em querer resolver as coisas, e a gente tem que perder principalmente essa ilusão de que só quando a gente tem um dinheiro muito grande na nossa mão, em nosso poder, que esse é o motivo da nossa alegria, da nossa felicidade, porque não é. Às vezes a pessoa fala assim, nossa, então eu não posso fazer mais nada da vida. Se for no sentido material, você está iludido, porque
Eu também já tive essa ilusão. E aí, quando eu tive ameaças de morte, eu pude ver que a paz era a coisa que eu mais queria conquistar na minha vida, era a coisa mais importante da minha vida, era a paz. Uma vida sem paz não é nada, nada. Então, eu conheci os melhores dos sentimentos que eu já tive e que eu perdi, que foi a paz, e que hoje eu resgatei. E estou aqui falando para vocês com todo carinho, não se iludam com empréstimos. Não pensem, eu vou pegar, sendo que você nem sabe o que você vai fazer com ele. Faça com consciência, faça para matar os juros de outra situação, que o juro esteja mais alto, coloque a mão na consciência, faça essa conta, porque senão amanhã você vai estar com mais problemas ainda, porque se é uma coisa que você vai parcelar em muitos meses, em 2, 3 anos, imagina que você vai ter uma nova dívida por mais 2, 3 anos, e aí você vai pegar um limite que você não vai poder fazer mais nada, porque você já vai estar sendo descontado em folha, e aí você fica mais 3 anos de mãos atadas, só porque você resolveu um problema que com muita paciência, muita calma, muita estrutura, muito estudo, você pode sair sem o empréstimo. Espero que você consiga fazer isso. Se você não conseguir, faça com muita consciência para que você não crie novos problemas no futuro. Eu reconquistei a minha paz, eu vi qual que era o valor da vida, eu sei qual que é o valor do dinheiro, a importância dele hoje para mim, o quanto que eu preciso dele e o quanto que eu não preciso dele, mas para que a minha paz jamais seja afetada. E é isso que eu desejo para vocês também, ok? Um beijo, fiquem com Deus e uma ótima semana. Tchau.